Você sabe que você acaba tocando num ponto que é muito sensível para os militares e a gente tem experiências do passado recente que nos deixam extremamente preocupados. Veja que essas viagens que eu me referi, da Rosemary Noronha, na época, elas foram acobertadas pelo atual brigadeiro, um 4 estrelas da Força Aérea Brasileira, que desempenhou há bem pouco tempo a presidência do Superior Tribunal Militar. O brigadeiro Joseli, ele era coronel adido lá na Argentina, quando conheceu o presidente Lula, acabou sendo convidado ao Palácio do Planalto para uma missão de coordenação ali dos voos da Força Aérea. Ele desempenhou de tal maneira e ficou tão amigo do presidente Lula que ele acabou sendo convidado a permanecer, foi criado um cargo para brigadeiro que não existia, ele acabou sendo promovido a brigadeiro para fazer esse papel de coordenação dos voos. Chegou a pilotar algumas vezes, mas depois ele mesmo permaneceu ali justamente providenciando que essas viagens da Rosemary Noronha, entre outras coisas, ele conviveu ali com a intimidade do Partido dos Trabalhadores e todas aquelas manobras e operações que nós conhecemos de corrupção que foram reveladas na Lava Jato, e eu sempre gosto de fazer esse parênteses, porque nós não podemos confundir. O presidente Lula ele foi descondenado, mas os crimes cometidos à época, que foram provados na Lava Jato, as provas ainda estão lá, ou seja, os crimes aconteceram, de fato. Então, esses militares, Paulo, como o próprio brigadeiro Joseli, ele acabou convivendo com isso. E não só ele, nós temos o próprio general Gonçalves Dias, que agora também protagonizou aquela situação constrangedora ali no Palácio do Planalto, que até hoje não foi explicada, a maneira como ele se portou ali na invasão do Palácio do Planalto, mas também ele foi responsável, à época, pela segurança, tanto dali do presidente Lula, depois com a presidente Dilma, permaneceu no Palácio do Planalto. Então, esses militares, quando eles participam da vida íntima de um grupo que, segundo o nosso atual vice-presidente, caracteriza um grupo que retorna ao local do crime, é obviamente que esses militares ficam expostos a esse tipo de atitude. E como você disse, ou eles têm uma disciplina intelectual e desempenham aquela função e, de certa maneira, vão presenciar alguns crimes e têm que se calar, e como você bem coloca, as tripulações das aeronaves, e não é só com a Janja não, viu, Paulo? Veja que o Supremo Tribunal Federal foi instado e já estourou o seu prazo, pela lei que fala sobre transparência, sobre as informações do serviço público, a informar quais são os ministros do Supremo Tribunal Federal que têm voado em aeronaves militares e com quem, e se negaram. Então você veja que são os pilotos, são os praças que estão ali fazendo o apoio. Existem, inclusive, praças que fazem um serviço de comissaria, ou seja, que estão ali dentro dessas aeronaves fazendo um apoio. E a gente acaba transformando a nossa Força Aérea numa verdadeira empresa de transporte de autoridades, muitas vezes se deslocando ao arrepio da lei, ou de uma maneira sem transparência, ou, como você bem disse, quem sabe até transportando ou fazendo operações que possam ser consideradas ilegais.